Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 119 de língua portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje será a revisão de transitividade verbal. Hoje nós vamos estudar verbos transitivos e intransitivos. Nossos objetivos são revisar o conceito de transitividade verbal, rever verbos intransitivos e também verbos transitivos, identificar complementos circunstanciais em verbos intransitivos, diferenciando esses verbos de complementos objetos. Vamos começar então a nossa reflexão, com essa tirinha que diz o seguinte: aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Bom, deixa ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou, em junho o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Oba! Filhotes! Muito bem. Então vamos observar aqui como que aconteceu a complementação dos verbos que aparecem na segunda fala, que são os verbos caiu, começou, converteu, saquearam e teve. Ao dizer que o Império Romano caiu, nós já temos uma informação completa, ok? Pois o verbo, nesse caso, ele não necessita obrigatoriamente de um complemento. Eu tenho a informação toda. Já a Idade das Trevas começou em junho, também nós temos a informação completa se a gente quisesse já parar no verbo, A Idade das Trevas começou. O fato da Helga ela ter dado uma informação adicional e dizendo que isso ocorreu em junho, não altera o sentido da frase. Então nós dizemos, que esse tipo de complemento aí em junho, ele é apenas circunstancial, nos revelando quando que o fato aconteceu. Na oração, o rei Clovis converteu os francos, vamos observar que nós não podemos parar a frase no verbo. O rei Clovis converteu. Porque eu já vou perguntar, converteu quem? Ou converteu o quê? Vem a pergunta para o verbo, parece que a frase ela fica incompleta. Nesse caso aí, o verbo ele necessita obrigatoriamente do complemento, para que a frase adquira sentido completo. E o mesmo vai ocorrer em os hunos saquearam a nossa aldeia. Saquearam quem ou o quê? Então vem a pergunta. E o teu velho cachorro teve filhotes? Eu também vou perguntar, Teve o quê? Porque se eu falar apenas o teu velho cachorro teve o quê? Filhotes, Então, pessoal, quando o verbo ele não necessita de complemento obrigatório, ele vai receber o nome de verbo intransitivo, porque não necessita transitar nada depois dele. E quando ele precisa obrigatoriamente de um complemento, ele vai receber o nome de verbo transitivo, ou seja, irá transitar um complemento depois deste verbo. Vamos observar os verbos que estão destacados nestas 3 frases aqui. Número 1, nossos pais viajaram. 2, nossos pais planejaram a viagem. E 3, nossos pais gostaram da viagem. Então, a gente pode notar, que a relação de sentido dos verbos das orações, está ocorrendo com outros termos de suas respectivas orações e isso é diferente, em cada uma delas. Por exemplo, o sentido do verbo viajaram, ele não necessita de complemento. Porque o sentido se encerra no próprio verbo. Nossos pais viajaram, ponto.
Já o verbo planejaram e o verbo gostaram, né? Nossos pais planejaram. Planejaram o quê? Nossos pais gostaram. Gostaram do quê? Então veja que nessas duas situações tá exigindo uma complementação, né? Para que a frase toda tenha um sentido completo. A transitividade verbal, então, ela é a relação que se estabelece entre o verbo e os outros termos da oração, tá? E aí é que nós vamos caracterizar, então, o verbo como transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou ainda intransitivo, né? Então, nós temos aqui 4 situações. Eu posso ter um verbo transitivo direto, que é o VTD, o verbo transitivo indireto, que é o VTI, o verbo bitransitivo, que é o VTDI, porque ele é direto e indireto, né? Ele necessita de 2 complementos, ou o intransitivo, que é o VI, ok? Então, são 4 situações. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar somente os verbos transitivos e seus complementos objetos. Hoje, portanto, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo dos verbos intransitivos e seus complementos circunstanciais. Então, o verbo intransitivo, né? Vamos analisar agora a atitude, né, dos verbos que contêm sentido completo. Ou seja, sem necessidade de complementos verbais. Meu pai voltou, eu me casei, a criança caiu. Então eu tenho aqui 3 verbos em destaque: voltou, casei, caiu. Observem que esses verbos, eles possuem sentido completo, eles não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração, portanto eu classifico eles como intransitivos. Entretanto, né, eles poderiam ter complementos circunstanciais, tá? Esses complementos circunstanciais, eles apenas iam conferir mais informações, sem prejuízo de sentido, caso eles não existissem na frase. Então, vocês viram que aqui anteriormente eles não existem na frase e a frase tem o seu sentido completo, tá? Então, olha lá. Meu pai voltou às 18 horas. Eu posso dar essa informação adicional. Eu me casei na igreja Santo Antônio de Pádua. Eu posso dar essa informação a mais. A criança caiu do escorregador. Então, esses 3 complementos que aparecem sublinhados aí é o que eu vou chamar de complemento circunstancial. Ele não é um complemento objeto, tá? Por que ele não é um complemento objeto? Porque ele não complementa o sentido de um verbo transitivo. Ele complementa o sentido de um verbo intransitivo. Ou seja, ele não é obrigatório, ele não faz falta, ok? Adjuntos adverbiais e verbos intransitivos, né? Então, apesar de não transitar, né, o seu sentido para um complemento verbal, é possível que a gente acrescente, então, essas informações e a gente vai chamar essas informações de adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles são termos acessórios da oração. O nome já diz, é acessório, né? E eles têm como função indicar uma circunstância. Essa circunstância pode ser de afirmação, de negação, de dúvida, tempo, lugar, intensidade, modo, porque é a função do advérbio, né? Os adjuntos, então, adverbiais, aqui nesse caso, eles não são necessários para a total compreensão do verbo, né? Podendo, então, ser retirados da oração. Então, é importante que a gente sempre faça bem essa análise, né? E não confunda um adjunto adverbial com um complemento verbal objeto, né? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos de verbos intransitivos, que é o foco hoje da nossa aula, com adjuntos adverbiais, tá? Veja que o verbo nascer é um verbo intransitivo. Eu posso parar a frase exatamente ali no bebê nasceu. O bebê nasceu. Eu tenho o sentido completo da oração.
Então, isso que eu destaquei ali de negrito, né, que eu acrescentei depois do verbo nasceu, são os adjuntos adverbiais, que estão indicando alguma circunstância. Então, o bebê nasceu à tarde, indicando circunstância de tempo. O bebê nasceu rapidamente, modo. E o bebê nasceu no hospital, lugar, né? Então, aqui, ó, quando, né, tempo. Nasceu quando? Nasceu como? Nasceu onde? Né? Como, quando e onde? As perguntinhas como, quando e onde sempre vão nos revelar complementos circunstanciais, né? Adjuntos adverbiais de tempo, modo ou lugar. Também o verbo chorar. Eu chorei. Agora, o que eu acrescentar depois é complemento circunstancial. Eu chorei muito. Intensidade. Eu chorei desesperadamente. O modo como eu chorei. Eu chorei todos os dias. Frequência com que eu chorei. São todos complementos circunstanciais. O verbo casar. Ela casará. Já é uma informação completa. Ela casará. Então eu posso parar no verbo. Ele é intransitivo aqui. Ela com certeza casará. Esse com certeza é o adjunto adverbial de afirmação. Ela nunca casará. Circunstância de negação. Ela casará em breve. Circunstância de tempo. E ela casará aqui. Circunstância de lugar. Importante, pessoal, um verbo, né, classificado como intransitivo, ele pode apresentar essa intransitividade num determinado contexto. Com outro sentido, talvez pode ser que ele adquira a forma de verbo transitivo, né? E aí necessita de complemento verbal, tá? Então a classificação, ela deverá ser feita mediante o quê? O contexto da frase. Olha lá então o verbo dormir. Eu tenho duas situações aqui para o verbo dormir. Eu tenho uma situação em que dormir é intransitivo, a criança ainda não dormiu, intransitivo, posso parar no verbo. E uma situação em que ele é transitivo indireto, a criança dormiu com a mãe. A criança dormiu com quem? Com a mãe. Complemento objeto do verbo dormiu, né? Com a preposição, objeto indireto do verbo dormiu, ok? Então, depende do contexto, né? Eu preciso analisar o contexto para classificar o verbo. E agora vem uma dica aqui bem importante, né? Para nos ajudar a não confundir complemento circunstancial com complemento objeto. Então, a pergunta ela é sempre feita depois do verbo, né? Quando a gente quer encontrar o complemento do verbo, é depois dele. Então, as perguntas onde, como e quando, feitas depois do verbo, sempre vão nos revelar complementos circunstanciais, que são os adjuntos adverbiais de lugar, modo e tempo. A pergunta depois do verbo o que ou quem, ou ainda do que, de quem, com quem, para quem, né, que são as perguntinhas com preposição. Esse tipo de pergunta, né, o que ou quem, sempre vai nos revelar o quê? Os complementos objetos do verbo. E aí, nesse caso, podem ser objetos diretos ou indiretos, né? Assunto que a gente vai aprofundar na próxima aula. Vamos lá, então, agora aos exercícios, né, pessoal? Não pule essa etapa porque ela é muito importante para a fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!